Bom dia, caros amigos e amigas, irmãos, irmãs, a todos que nos ouvem através desse vídeo. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Pois bem, hoje eu quero falar um pouco sobre uma das maiores doenças psíquicas que envolve o mundo todo e que traz muita confusão para ser identificada ou mesmo para saber de qual delas aquele indivíduo está sendo acometido. Vamos falar um pouco sobre medo e ansiedade e separar os dois, desmistificar, para que você possa entender o que é cada um e com isso poder trabalhar, no caso, se você é acometido de alguma dessas coisas. Porque há uma confusão muito grande sobre isso. Eu mesmo já fiz muita confusão e aí passei a pesquisar já há alguns anos. Eu não sou psicólogo nem psicanalista, não sou médico, apenas uma pessoa que gosta de estudar e ficar inteirado dos assuntos que nos rodeiam. Também já passei muita ansiedade também, e medo e ansiedade. Tive um episódio durante a minha vida que passei por um problema deste e vi como foi difícil se desvincular dessa doença, digamos assim. Então vamos lá. O que é o medo? O medo não é um sinal de fraqueza. O medo é uma reação involuntária e natural. Uma reação que todo ser humano tem quando se depara com algo que venha a assustá-lo. Por isso que nós vamos colocar a diferença entre medo e ansiedade. Então, em muitas situações, o medo pode desencadear uma emoção desde alguns ou algumas que têm medo de uma barata, ou até mesmo de um ataque de um assaltante. Esse momento o cérebro ele é ativado e passa a sofrer vários estímulos, liberando substâncias que disparam o coração, torna a respiração mais rápida, contrai os músculos. Então muitos têm calafrios, sudorize. Isso no momento do medo, né? Por que isso? Porque é um momento que o seu corpo está lutando e lutando contra aquela situação e tentando de alguma maneira dar uma orientação para a fuga. Então o medo também está associado à questão de você sobreviver. Alguns não têm medo de barata. Assim, mas como é que pode uma pessoa ter medo de barata? Eu mesmo falo direto disso. E quando pergunto às mulheres, você tem medo de barata por quê? Não é medo, tem nojo, tem um pavor, e se torna um medo. No final, porque quando a barata sai voando, todas elas correm.
E pior que quando corre, a barata ainda corre atrás dela, né? Já reparou isso? Parece que atrai, né? Agora, o medo é ruim? Não. O medo em excesso é ruim? Depende. O medo é um limitador de ações. Então, se você se depara hoje em frente, se você se depara em frente a um rio, do qual você tem que atravessá-lo para chegar ao outro lado da margem, e você percebe que ali há centenas de crocodilos ou jacarés, você vai ter um medo excessivo. Porque você tem que atravessar, mas em contrapartida você tem um monte de jacarés e crocodilos, dos quais você precisa se livrar. Então esse medo excessivo vai fazer com que você não atravesse aquele rio. Porque se assim o fizer, você será acometido de uma morte por mordida desses animais, répteis, animais, sei lá. Nesse caso é justificado o medo excessivo. Porque se você tiver pouco medo, você vai dizer, não, eu vou devagarinho aqui, e de repente eles não vão me ver e eu consigo passar. E aí, se você não tiver um medo excessivo, você vai arriscar a passar em um rio cheio de crocodilos, e provavelmente sua morte será certa. Então, neste caso, justifica um medo excessivo. Agora, digamos que tem só um jacaré, e a passagem de uma margem para outra são apenas de 5 metros, né, do qual você pode atravessar andando, com a água batendo na sua cintura, e você vê um crocodilo longe, a 100, 200 metros de distância de você, e aí você tem um medo excessivo, que você vai achar que aquele crocodilo vai conseguir encontrar você antes de você chegar à outra margem do rio. Então você também não vai. Aí esse é considerado medo excessivo. Porque você não mediu que a distância onde o crocodilo está e a distância que você está de uma margem para outra, ele não conseguiria chegar a tempo até você, mas o medo é justificado, porque você pode cair, você pode tropeçar em alguma coisa e de repente entrar em pânico e aquele crocodilo chegar até você, se assim for o caso. Por outro lado, o medo aí seria um medo, digamos assim, mais leve, que é necessário você atravessar, mas corre o risco de você não conseguir chegar ao outro lado. Aí entra a questão agora do medo e do pânico. Que aí você vai ver agora a diferença entre medo e ansiedade. Se eu tenho medo, e o medo é bom, porque ele vai limitar um monte de coisas, eu não vou correr, se um ladrão aponta uma arma para você, você não vai encarar ele de frente, porque ele pode atirar em você, então o medo é necessário. Você também não vai sair no meio dos carros, pulando de um carro em cima de um ou de outro, porque você vai ser atropelado. Está havendo um tiroteio entre ladrão e polícia, você não vai entrar no meio, porque você vai ser morto. Então o medo limita as ações insanas da população e da sua cabeça. Já a ansiedade é um medo desnecessário. Agora, de novo, a metáfora do rio. Você está em um rio de águas límpidas,
e agora a água bate no seu tornozelo, e a distância agora, para você ultrapassar, é de 3 metros. Você é um adulto, e ao longe você avista um crocodilo. E aí você fica imaginando centenas de cenários. Se eu cair, se eu tropeçar, será que o crocodilo vai conseguir me pegar? Será que o crocodilo vai conseguir me atingir? Será que vai dar tempo de chegar do outro lado? E aí aquilo acelera o coração e gera ansiedade. Então a ansiedade é uma presunção de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem probabilidade disso ocorrer. Isso é a ansiedade. Esse medo de que algo pode acontecer. E isso ocorre com muitas pessoas o tempo todo. Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder o marido, a esposa? Será que eu vou conseguir sobreviver a isto ou aquilo? Agora mesmo nesse tempo de pandemia, será que vou pegar o vírus? Será que não vou pegar? Onde está esse vírus? Né? Então, isso tudo gera uma ansiedade. O medo do vírus é necessário, ele está lá, está se espalhando, então você tem que tomar cuidado, não se expor, seguir as orientações de distanciamento, máscara, álcool gel, lavagem das mãos, higienização e etc. Isso é uma precaução, o medo é necessário. Agora, você ter um medo excessivo gerou ansiedade. Ou seja, você vai à rua, já sai correndo, porque você acha que alguém está contaminado, vai te contaminar, e isso gera um problema psicológico, pior até do que o vírus. Porque o vírus passa, vão achar a vacina, e esse problema psicológico vai continuar na sua cabeça. Então aí nós temos uma diferença de medo e ansiedade. Medo é natural que se tenha. Ansiedade é provocada pelo medo excessivo, que você presume que vai te acontecer. Tem gente até que acha que daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano, vai lhe acontecer alguma coisa. Já conheci pessoas que falam, vou morrer com tantos anos de vida, né? Porque acha que vai morrer com tantos anos de vida, como se soubesse o dia da morte. Isso só pertence a Deus. E um dos fatores bons para controlar tudo isso é você se apegar à sua fé. Fazer uso de uma boa leitura, Bíblia quem não usa um livro, e procurar sempre ter amigos para conversar sobre esse assunto. Nunca se isolar, nunca ficar sozinho. Ok? Por hoje é só. Um abraço a todos. Até a próxima.